3.000 casas, etc., né? O Ministério Público, minha gente, estabeleceu um TAC, firmou um TAC com a Sertenge para fazer uma ciclovia, que é um pedido da comunidade, que merece, não sou contra a ciclovia, mas que coloca essa ciclovia no acostamento de uma rodovia, né, que sai de áreas minerais, com centenas de caminhões por dia, né, transportando minério, com carro de 25, 30 ou mais toneladas, entendeu? E que está usando o nosso acostamento, que nós é que fizemos aquele asfalto, entendeu? Para fazer uma ciclovia, para que as pessoas do Coração de Maria depois vá de bicicleta para Ceasa, volte de moto, etc. Ao invés do Ministério Público estabelecer que a Sertenge ou quem quer que seja criasse uma área maior para fazer a ciclovia, não. Estão fazendo no estacionamento. Vão ser acidentes vários, muita gente vai morrer. Essa é a realidade. E para complementar, o vetor Ipitanga está estabelecendo uma rodovia onde corta 100%, né, o centro de uma área de mineração da Pedreira Aratu e Carangi, que é um absurdo. Então, fiquem vocês que moram na comunidade sabendo que nós, empresas, não estamos ali ganhando dinheiro somente, não. Nós estamos lutando para que aquela área seja humanizada, para que aquela área seja respeitada, e nós precisamos estar aliados, não, me desculpem, tocando fogo em estradas, agredindo ninguém verbalmente ou de qualquer forma. Nós estamos precisando da parceria mútua para que a gente mostre a esses governantes, a esses gestores, entendeu? Que a coisa tem que ser diferente, não pode ser desse jeito. Então, me desculpe de ter tomado esse espaço, mas eu não poderia, nesse evento, deixar de fazer essas citações. Nós estamos lutando para que a gente tenha a ciclovia de uma forma responsável, que a gente tenha as vias de acesso de forma responsável e que o trabalho que a empresa atua, e com parcerias com outras que fornecem carne para merenda escolar, a Carangi, que com a Aratu, a Pedreira Carangi com a Aratu, esse ano foram mais de 300 toneladas de minério que nós mandamos para fazer a estrada da Carangi para sair na Quinta Portuguesa, e todo o material foi desviado. Nenhuma caçamba foi colocada. Para onde foi? Não sei. Não se pode trabalhar empresa privada com um governo que age desse jeito. Muito obrigado. Vamos dar continuidade com a Valquíria, rapidamente respondendo o que são as feiras, né? Em seguida, vocês passam o microfone para a gente concluir. Pronto. Veja bem, estão ouvindo aí? Ah, ok. Veja bem, nossa feira, a 2011, 2012, está sendo um sucesso. Mas nós temos um problema sério. Nossas comunidades, eu costumo dizer que é dentro do mato. É bem afastado do centro, né? Então, a logística de transporte é terrível. Chegar até a pista é complicado. Eles têm que ter um valor para pagar a alguém que vai buscar a mercadoria. Então, o problema de transporte foi o que mais dificultou a continuidade da feira. Nós estamos buscando, nós perdemos as barracas, porque o fórum, apesar dessa granditude, graças a Deus, não tem ainda uma sede. Nós estamos trabalhando, buscando parceiros para ter a nossa sede. E as barracas se perderam porque estragaram, porque ficava muitas vezes ao relento, né? Era a forma de guardar. Então, hoje os nossos agricultores estão falando da gente retomar a feira. Mas estamos buscando outras formas, buscando parceiros para poder recomeçar. E principalmente para a gente ter a sede do fórum. Ok? Nós estamos a 3 km do Cristal, não temos o mesmo problema de vocês. Não é? A 3 km do Cristal. Acho que essa é uma realidade da sociedade civil em geral, né, gente? Por isso que na economia solidária a gente está tentando se organizar para facilitar, né, a logística solidária, enfim. Só queria, Raul, você fez um comentário só sobre o tripé da sustentabilidade, né, que você disse que a economia que está no poder. Eu só queria sugerir, né, que eu acho que a deseducação, a desinformação que está no poder, né, porque quem comanda a economia é o consumo, né? Se a gente faz um consumo consciente, as coisas começam a se modificar, né?
Então, é isso. E a Economia Solidária está aí. Dia 4 a gente vai ter também um seminário, né, lá na CLN, com esse tema. Então, todo mundo está convidado. Obrigada, viu, gente? Daniela, eu gostaria de fazer um pedido. Por que nós não fazemos um site, uma coisa qualquer aí na internet, um blog, qualquer coisa da APA Joanes de Pitanga, para que a gente possa fazer participações, contribuições e elevar o conhecimento da comunidade de modo geral, não só a nossa, Salvador, Lauro de Freitas, toda essa região, para que eles tenham essa noção. Eu vou nos órgãos públicos falar com o prefeito, ou com o prefeito, vereador, tudo isso, e eles não sabem o que é cação. Como se não existisse. A gente tem uma página no Facebook que foi criada, não sei se você conhece. Da APA? Da APA. Mas a gente pode criar um blog também, a gente pode criar coisa. Mas a APA foi parte do que criou, né? Tem questão de pesquisa que comprou, também pode influenciar. Agora o que precisa é uma Trocar uma ideia. Elcio, você fez uma colocação com relação a todo o processo que vem ocorrendo no Brasil desde 2000, quando foi publicado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O SNUC demorou quase 20 anos para ser aprovado, entre idas e vindas em várias comissões dentro da Câmara e do Senado. E um dos dispositivos que você traz para aqui hoje, para a discussão, foi justamente a possibilidade do Executivo ou do Legislativo criar a unidade de conservação. O primeiro era o Legislativo, que deveria criar pela proposta original. Em segundo, isso foi revertido no Senado e aí o Executivo passou a ter a autoridade de fazer a criação. Bem, com esse poder todo otorgado aos presidentes, governadores e prefeitos, o movimento de empreendedores, do movimento empresarial, passou a questionar, que estava refém disso. Eu citei rapidamente também aqui todo o processo de criação, como ele era não participativo. Então, de fato, era uma ferramenta que o governo bastava decidir criar e criava também com isso os problemas de gestão. Uma unidade que é criada sem um consenso com a sociedade, e a sociedade de maneira geral, com todos os segmentos, fatalmente ela está fadada ao insucesso na sua implantação. Bem, existem, portanto, ao longo deste processo de criação das unidades de conservação no Brasil, vários pleitos do segmento empresarial para destituir algumas dessas unidades. Algumas lograram êxito e vem logrando para a implantação de grandes empreendimentos no Brasil. E como você bem colocou, você perguntou se existe algum precedente na Bahia. Eu não diria assim que existe da forma como você trouxe a questão do Norte, que é mais contundente. Mas claro que temos. Todos os nossos processos de criação, hoje, como eu falei a vocês, eles são amplamente participativos, justamente para evitar criarmos unidades que são de difícil implantação. E algumas delas eu posso citar o exemplo, por exemplo, do Parque Estadual Morro do Chapéu, que passou agora por uma revisão. Ele sofreu várias pressões do segmento de produção de vento, por exemplo. Então, assim, das empresas eólicas. Isso é um caso pontual. Agora, por exemplo, a gente está com um processo de criação do Boqueirão da Onça, que não saiu a unidade federal, mas está no nosso território, que não saiu por pressão. A gente tem uma unidade querendo ser ampliada agora, que já existe pressão. Se, na verdade, existe alguma coisa vinculada até extração, minério, não está aprovado. Eu fiz uma pesquisa nos últimos 50 anos de pesquisa, ou até de autorização, até mesmo de utilização ilegal, não encontramos. Então, assim, até pela especulação. Então, veja, na verdade, a gente precisa amadurecer esse debate de criação e ampliação, porque fica um segmento criando aquela dicotomia que, olha, o segmento ambientalista, pelo menos aquele estruturado, ele já venceu essa pauta ambiental. E não existem dois lados. Zé Costa falou aí, eu pretendo falar rapidamente sobre a fala dele. O que existe é uma busca hoje de um novo modelo de parcerização entre setor público e privado para você minimizar os impactos com a criação e minimizar os impactos com o sistema produtivo também. Eu acho que dá para conciliar bem essas pautas, desde que a gente abra a mão das nossas, do nosso legado, do nosso modelo de desenvolvimento que é ultrapassado. Então, assim, há essas inflexões dos dois lados. Então, objetivamente, existe esse problema na Bahia, sim. 2. PSA, senhor Pedro. A Bahia, PSA está no prelo. Só falta ser regulamentado. Já existe, está pronto, já passou por consulta. Enfim, está lá, prontinha.
A grande dificuldade vai ser a implementação. Eu vejo a unidade de conservação como um grande assim, filão para a gente aproveitar essa oportunidade de pagar por aqueles que contribuem verdadeiramente para a conservação da nossa biodiversidade, que são os privados. A gente costuma falar sempre de unidades públicas. Nós estamos falando de um dado que eu não estou atualizado, mas vou falar na última vez que eu fiz uma pesquisa no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Nós temos pouco mais de 1.100 unidades no Brasil. Isso representa pouco mais de 150 milhões de hectares. Veja, é um nada. Então, se protege muito também nas propriedades privadas, através de reserva legal, de servidões ambientais, de preservação de APPs. A gente sabe que não é uma realidade, né, concreta de todos, mas existem muitos privados que fazem o seu papel e a gente precisa integrar, inclusive nas políticas de corredor. O Estado não pode nem deve ficar pensando que é o único exclusivo responsável pela conservação e preservação de suas biodiversidades. Tá aí. 3. Vilas do Atlântico. Bem, você coloca com relação à possibilidade de ampliação de uma ou outra unidade de conservação ou a de criação. Veja, é uma outra coisa que eu queria falar. A Constituição Federal Cidadã, no seu artigo 255, que regulamenta as questões ambientais, ele traz muito claramente que não é poder exclusivo do Estado a conservação e a preservação do meio ambiente. Isso está claro, o privado ele tem, o cidadão também tem. Nós não podemos delegar ao Estado, que inclusive nós sempre convidamos a que seja um Estado mínimo, a fazer tudo e que a sociedade espera. E aí eu falo não como servidor, eu falo como cidadão. Então observe, os entes, inclusive é regulamentado pela própria legislação, pela Lei Complementar 140, os entes federativos, municípios, também são responsáveis pela proteção. Então, cadê a prefeitura que ainda não viu que o Rio Sapato precisa de proteção? Não pode deixar isso só a cargo do Estado. As nascentes do Joanes, as nascentes do Ipiranga, não é. Veja, o Estado já fez a sua parte, está tentando implementar essa APA que vocês aqui hoje estão brilhantemente discutindo a implantação do território, deste território. Então nós precisamos de parceiros, já acabei de falar, não só os privados, mas como inclusive os outros públicos. Existem outras unidades que eu não vou tratar aqui agora, que estão sendo discutidas, e a gente não vê o comprometimento da prefeitura. Cláudio colocou aqui que há sobreposições de conflitos de instrumentos de gestão e falou que não pode haver sobreposição dos planos de ordenamento do território do município. E cadê os municípios para ordenar e reconhecer as áreas que devem ser preservadas? Então é isso que eu falei. Assim como eu falo para o Conselho, eu falo para os demais. A gente tem que pressionar, na verdade, esses outros segmentos. O Estado já vem fazendo sua parte, pode sim ampliar, pode. Pode fazer estudo, pode ser parceiro, pode. Mas não vai e nem deve chamar para ele toda a responsabilidade de proteção desse território. Nós temos que ter parceiros justamente para ampliar esse processo de proteção. Mas onde é que está o saneamento básico? Que é do Estado, da Constituição brasileira? É o município e o Brasil. É lei. Está aqui o jornal Dilma dizendo que trouxe para a Bahia 17 cidades da Bahia com água e esgoto. Lauro de Freitas está vindo do esgoto. O Rio Pitanga está recepcionando a Copa do Mundo. Nós vamos receber no aeroporto, 2 de julho, começou a chegar ontem, portugueses, ingleses, franceses, e nós estamos recebendo uma pedentina de saúde pública ao dobrar para o litoral norte. Gente, será que só eu, você, poucas pessoas têm o perfume de Lauro de Freitas? Quando vocês falam do Rio Joanes, eu passei 2 dias aqui, eu criei meus filhos dentro do Rio Joanes, eu pesquei no Rio Joanes, eu preservei o Rio Joanes, eu fui parceira, busquei apoio na CRI, da Prefeitura de Camaçari, e dizer a vocês que, vergonhosamente, nós não estamos no padrão FIFA. Essa bandeira veio aqui não decorar, ela não veio protestar, ela veio dizer a todos nós aqui que precisamos de um socorro de saúde pública. Os hospitais não dão conta simplesmente da saúde pública, do rotavírus. Eu já sou uma senhora avó. Minha neta passou 60 dias, pode ser internada, e os médicos fazem um estudo científico do que é o rotavírus. O rotavírus são todos os hospitais, todas as clínicas que não existe saneamento básico.
A gente estudou aqui tudo que eu vejo.